Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Carvalho, hoje eu tenho a incumbência de trazer essa mensagem nesse dia especial, o dia em que nós cristãos comemoramos como o primeiro dia da semana e o dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E também é um dia especial porque hoje comemoramos também o Dia das Mães. E aí fica uma pergunta, né? Para uma mãe, qual que é o maior tesouro? E aí, geralmente as mães iam responder o quê? Que o maior tesouro delas são seus filhos. E mais, os seus filhos o quê? Crescidos, homens ou mulheres, felizes, realizados, e se ela é uma mãe cristã, filhos que seguem e são fiéis ao mesmo Mestre e Senhor delas, Jesus Cristo. Isso é o tesouro de uma mãe. Mas, e dos filhos? Sentir que eles são um orgulho e uma alegria para suas mães. Sentir que eles passam para suas mães, aquelas que os criaram, uma pequena parte do amor e do carinho que elas dedicaram para eles a vida toda. Isso é um grande tesouro. E quem tem mãe tem que aproveitar isso, porque um dia isso pode ir embora. Mas uma coisa não vai embora, e é o que eu quero falar hoje, que é o maior tesouro de todos. Em Mateus 13, 44 a 46, Mateus capítulo 13, versos 44 a 46, Jesus, ele fala do valor do reino dos céus, que é um valor imensurável. E ele exemplifica isso em duas pequenas parábolas. Eu vou ler lá para nós, Mateus 13, versículo 44 a 46. Jesus diz: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Duas pequenas parábolas em que Jesus tenta passar de uma maneira inteligível a riqueza imensurável do reino dos céus. E tentar passar isso o quê? Para nós, homens e mulheres que habitamos esse mundo. Jesus aqui ele fala desse valor e é interessante, irmãos e irmãs e amigos. Vamos analisar esse trechinho. Nos dois casos, as pessoas alcançam o reino dos céus reconhecendo, percebendo o grande valor que ele possui e que outros não perceberam. Então, por exemplo, quem comprou o campo foi um sujeito, foi uma pessoa que comprou provavelmente de um outro proprietário. E quem comprou a pérola foi um negociante. Mas essas duas pessoas perceberam o que outros não perceberam. No primeiro caso, o valor do campo, que tinha um tesouro escondido, e no segundo caso, o valor de uma pérola preciosíssima, entre outras. Uma outra coisa em comum é que essas duas pessoas, elas abandonam tudo para obter essa riqueza, esses valores. O campo com o tesouro escondido e aquela pérola especial, preciosa. Elas vendem tudo que tinham para obtê-lo. Então as pessoas tiveram uma cota de sacrifício.
E eu queria chamar a atenção para um detalhe, especialmente do primeiro caso, do campo. Olha que interessante. No caso do tesouro escondido, parece que o comprador do campo, ele está agindo de uma forma até antiética, né? Podíamos dizer, desonesta, né, no extremo, porque ele está comprando um terreno sem notificar, sem avisar o antigo proprietário de que havia um tesouro escondido naquele campo. Mas será que ele está sendo desonesto? Porque lembra, ele achou o tesouro naquele campo, que era de outra pessoa, ele escondeu de novo, até porque, naquela época, para você de fato ser proprietário daquela riqueza, você teria, se ela está na sua terra, ela pertence ao proprietário da terra. Se você não provar que aquele tesouro foi encontrado em outro lugar, aí você poderia até perder a posse dele. Então, esse homem, ele vai, enterra novamente aquele tesouro naquele terreno que não era dele. Mas aí que está, ele não avisa o proprietário. E aí ele vai atrás do quê? Juntar o que ele tinha, né? Provavelmente ele até vai pedir dinheiro emprestado para ter condições de comprar aquele campo. E aí sim, desenterrar aquele tesouro que ele já havia achado e ficar mais rico. E aí fica essa questão, né? Ele foi desonesto, ele foi antiético. E eu tenho uma resposta surpreendente para a maioria de nós. Não. Vamos pensar o seguinte: toda propriedade tem um potencial de gerar riqueza, né? Uma fazenda, uma fábrica, uma residência, um carro. Ou seja, depende do proprietário saber usar essa sua propriedade para ele poder tirar o máximo do potencial daquilo que ele possui. Correto? E o antigo proprietário parece que ele tinha aquela propriedade, mas ele não investigou bem, ele não olhou direito. Ele não teve a motivação de buscar todo o potencial que aquela propriedade dele tinha. E um estranho achou, achando que é um tesouro escondido. Então, o comprador que achou aquele tesouro percebeu isso, percebeu o potencial de riqueza, até então desconhecido, e foi o quê? Comprar aquela propriedade. É lógico que ele foi comprar aquela propriedade com preço sem aquela riqueza achada. Quem vendeu a propriedade para esse homem que achou a riqueza, quando ele recebeu o dinheiro, para ele foi justo. Ele recebeu o valor daquela propriedade de acordo com o que ele achava que ela valia. O homem que comprou, o que ele fez? Ele comprou a propriedade, o antigo dono ficou satisfeito, ele recebeu aquilo que ele achava justo, e pouco depois o novo proprietário vai usufruir o quê? De todo o potencial de riqueza daquela propriedade. Então a gente pode ter muitos exemplos disso, né? Então vamos imaginar uma terra que no subsolo tem petróleo. E o dono da terra nunca se importou de procurar, de investigar. E aí vem outra pessoa, compra aquela terra, e ela investiga e acha o petróleo. Então ela vai aproveitar o máximo de potencial daquela propriedade. Eu estou falando tudo isso, gente, para mostrar que Jesus quer ensinar uma grande verdade para nós. O reino dos céus não é uma coisa fácil de se perceber o valor. E tem que ser algo que constantemente tem que ser explorado o seu potencial. Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu queria ler para vocês também. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós vamos lá.
e diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha o que a palavra diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. É interessante ver que Deus nos chama a confiar. Mas não é uma confiança qualquer, é uma entrega, é uma fé. E mais ainda, Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. Então é uma confiança que vê Deus como um ser bondoso, misericordioso e generoso. E olha que interessante, essa escritura em Hebreus fala justamente dá um pouco a dimensão dessa ideia do valor do reino dos céus. Por quê? Deus é bom para todo mundo, para toda a humanidade. Mesmo nessa situação toda que nós estamos vivendo, Deus ele é misericordioso. E ele não é causador do mal. Agora, Deus, ele pode se tornar para alguns o que ele não é para todos. Então vamos imaginar, nessa atual crise que nós estamos vivendo, que atinge todos, cristãos e não cristãos, pobres e ricos, homens, mulheres, não importa o gênero, não importa a idade. E todos estão sobre a mesma situação. Mas olha o que Deus promete, ele pode ser muito mais íntimo, pessoal e generoso para aqueles o quê? Como diz aqui, que se aproximam dele e que sabem e confiam na generosidade dele. Então, Deus, ele pode se tornar para alguns que buscam isso, que está dizendo aqui em Hebreus, o que ele não é para todos, infelizmente. Ele gostaria de ser, mas não é. Vamos imaginar que nessa atual situação, alguns estão o quê? Procurando se aproximar mais de Deus e outros são indiferentes. É lógico que Deus vai se fazer especial, irmãos e irmãs, muito mais daqueles que estão o quê? Buscando Ele, buscando uma relação com Ele e buscando conhecer também o quê? A bondade e a generosidade dEle. E Deus é fiel. Ele vai mostrar em coisas efetivas, hoje e no futuro, o amor e a generosidade dele. E, voltando lá para a parábola, lembram? Tanto o homem que achou tesouro escondido no campo e fez de tudo para comprar aquela propriedade, e aquele outro negociante de pérolas, eles perceberam o que muitos não perceberam, a riqueza do reino dos céus. E, irmãos, eu quero muito animá-los, porque nós estamos passando aí por essa grande prova, né? Não é só o povo de Deus, mas toda a humanidade. E Deus, para nós que buscamos uma relação muito mais íntima e queremos conhecer esse amor e essa generosidade do nosso Pai, Ele promete coisas incríveis. Como na nossa relação com os nossos familiares, com as nossas mães. Vão se passando os anos e nós vamos vendo que o valor, especialmente aqueles que reconhecem que as mães, os pais, os filhos são para nós. A família é para nós. E Deus, Ele chama a gente a conhecê-lo mais e ver a riqueza que Ele é na nossa vida. E que Ele pode ter e abençoar
na nossa vida. Se Deus ele é bondoso, o que ele promete para nós? É bom a gente saber. Qual é esse grande tesouro que aqueles dois homens da parábola reconheceram e que Deus promete para nós? Nós podemos ver alguns detalhes desse tesouro. Eu vou ler somente a referência bíblica, eu não vou lá ler cada escritura, mas eu vou falar o que cada uma tem e significa em termos desse valor e dessa riqueza. Como Deus vai recompensar aqueles que o buscam, que buscam ter uma relação íntima com Ele? Irmãos e irmãs, Deus nos promete o quê? Coroas. O que é uma coroa? No passado, na antiguidade, era o que? Um ornamento valioso, geralmente era feito de metal precioso, era enfeitado às vezes de pedras preciosas, e era o que? Era um símbolo o quê? De poder, de autoridade, de nobreza, de legitimidade. Deus promete, irmãos e irmãs, para nós uma coroa. Esse ornamento que simboliza o quê? Nobreza, poder, autoridade que Ele vai nos dar no novo mundo, no novo céu e na nova terra, que Ele promete nos levar. E olha o que Ele diz lá em 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo Paulo fala o quê? De uma coroa imperecível, uma coroa que dura para sempre. O que é essa coroa imperecível? É uma coroa que é para aqueles que não negaram, que lutaram pela causa de Cristo e submeteram a própria vontade, como o apóstolo e tantos outros irmãos e irmãs. Qual é a promessa de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo? Uma coroa imperecível. Em 2 Timóteo 4, 8, ele fala de uma coroa de justiça. Para quem? Para aquelas vidas que foram transformadas pela fé em Cristo e que esperam a volta do Senhor. Qual é a coroa para quem tem essa esperança? É uma coroa de justiça. O que seria isso? É uma coroa de justificação, perdão, paz, misericórdia. E Deus promete ainda outra coroa, coroa de vida, coroa da vida eterna. Em Tiago 1, 12 e Apocalipse 2, 10, a palavra fala sobre essa coroa de vida. Aos que perseveraram na prova, aos que não desistiram de Deus, mesmo diante das dificuldades, aos que não abandonaram a fé quando a vida trouxe, infelizmente, tristeza e às vezes até tragédia. Sabe, irmãos e irmãs, quem perseverou, quem perseverar, vai receber essa coroa de vida, que é a vida eterna. E finalmente ele fala, em 1 Pedro 5,4, o apóstolo Pedro fala da coroa de glória. O que é essa coroa de glória? Para os que cuidam, zelam dos seus irmãos e irmãs, para aqueles que têm um coração dedicado à comunidade cristã, aqueles que se preocupam com o bem-estar físico, emocional e espiritual dos seus irmãos. Eles vão receber o quê? Uma coroa de glória, grande honra, renome, homenagens. Enfim, irmãos, como diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós, se perseverarmos, se continuarmos buscando Deus, mesmo com toda essa prova que nós estamos passando, Deus promete no futuro uma coroa imperecível, uma coroa de justiça, de vida, uma coroa de glória e o cuidado dele por nós. Muito mais até do que os nossos pais foram capazes de dar para nós. Um cuidado que vai durar
a vida eterna. Obrigado a todos e todas, que possamos estar unidos, perseverando e mantendo a nossa fé incólume diante de toda essa prova. Louvado seja o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. E parabéns, mamães, pelo seu dia. E filhos, sejam gratos e aproveitem as suas mães, que elas são um tesouro precioso de Deus na vida de vocês. Eu falo isso de causa própria. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E a paz de nosso Deus esteja conosco. Amém.